Vamos continuar o nosso trabalho aqui juntos. Vamos ainda dentro desse tema, o que Deus usa para nos moldar. Nós já iniciamos na semana passada e você viu que juntos nós temos aqui três fatores importantes que é o que nós estamos trabalhando agora. Nós vimos na semana passada o segundo ponto aí. Nós vimos apoio. Deus já nos deu apoio, ou seja, Deus já nos concedeu pessoas, e essas pessoas, elas estão sendo usadas por Deus para transformar o nosso caráter. Deus já nos deu essas pessoas. Essas pessoas estão no ambiente religioso nosso, no ambiente cristão de igreja nosso, e elas estão aqui para nos auxiliar, sejam elas boas ou não. Deus está usando essas pessoas para fazer com que o nosso caráter melhore. E hoje nós vamos ver o primeiro fator aí que está descrito, que é verdade. Nós vamos trabalhar hoje em cima da ideia de que Deus já nos deu a verdade. Então Deus nos deu apoio, pessoas, e Deus nos deu a verdade. A verdade, João 17:17, santifica-os na verdade, Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Então, sob essa premissa é que nós vamos trabalhar hoje. Deus já nos deu a verdade, e a verdade absoluta, revelada por completo. Crescer espiritualmente, irmãos, significa que nós vamos trocando as mentiras da vida pela verdade absoluta de Deus na nossa vida. Quando eu cresço espiritualmente, quando eu troco as mentiras da vida pela verdade da palavra de Deus. Isso é crescimento, isso é prova de crescimento para o cristão. Para o ateu, isso não tem nada a ver. Ele não crê nisso. Ele não crê na verdade bíblica. Ele não crê na existência de um Deus. E logo, em contrapartida, ele não vai crer na existência da palavra de Deus. Nós não. Deus já nos revelou que a vontade dele está expressa na sua palavra. Então, baseado nisso que Jesus disse para os seus discípulos, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Nunca é demais relembrarmos alguns textos aqui, e o primeiro é 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Às vezes nós olhamos esse texto, e porque ele é muito lido em termos pastorais, ele é muito lido em posse de pastor, não é mesmo? Se você já foi em posse de pastor, geralmente esse texto aí ele vem. Por quê? Porque o finalzinho dele está dizendo para que o homem de Deus, e aí a gente já coloca ali um grifo: homem de Deus é quem? É o pastor. Mentira! Mentira! Colocaram isso na nossa cabeça. O homem de Deus é você. Isso está no sentido genérico. O homem de Deus, a mulher de Deus, a palavra é a verdade de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que você, meu irmão, seja apto e plenamente capacitado, preparado para toda boa obra. Então, Deus nos revelou a sua verdade, nos revelou a sua palavra, para que nós viéssemos a ser melhores, perfeitamente preparados para fazermos as coisas boas. Também tira e desmistifica esse negócio de finalzinho do texto aí, toda boa obra. Nós já pensamos em boas obras, ação social, ajudar as pessoas, é fazer tudo que é bom, irmão. Tudo que é bom, qualquer coisa que tem uma característica de boa, uma virtude boa, isso quer dizer, é isso que a Bíblia quer dizer quando ela diz acerca de boa obra, fazer aquilo que é bom. Outro texto que ressalta para nós aqui é o texto de João 6,63, que diz o seguinte: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Jesus dizendo: olha, as palavras que eu lhes disse são Espírito e são vida.
Ou seja, a palavra de Deus, ela produz uma vida nova, produz uma vida diferente, produz uma vida abundante, produz uma vida que vale a pena ser vivida, porque o texto no início diz assim, ó, a carne não produz nada que se aproveite, mas a palavra, ela produz vida, uma vida diferente. Porque todo mundo vive, né, na carne, ou seja, no sentido de que todos nós somos seres humanos, e todos nós crescemos na carne, né? Nascemos pequenininho, vamos crescendo, até o nosso intelecto, porque isso diz respeito a organicamente quem nós somos, o nosso cérebro, cognitivamente falando, ele vai melhorando, ele vai crescendo, mas a Bíblia vai dizer, a carne não produz nada que se aproveite. Mas a verdade, a palavra que eu disse para vocês, vai produzir em vocês vida. Vai ser muito mais do que o seu intelecto é capaz de alcançar. Vai ser muito mais do que a sua carne vai poder alcançar. Isso através da palavra. A palavra é vida. Pela palavra de Deus, já no início da palavra de Deus, em Gênesis, pela palavra, as coisas foram criadas. Não é mesmo? Haja luz. A palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, que outrora foi apenas dita e hoje ela é escrita para perpetuar-se para mim e para você. Mas não se esqueça, é o poder da palavra de Deus, daquilo que sai da boca do Deus Altíssimo e que saiu da boca da imagem do Deus Altíssimo encarnada aqui na terra, na vida de Jesus. É por isso que todas as palavras que saíram da boca de Jesus são palavras de Deus vindas para a humanidade. Por isso que Deus permitiu que você tivesse um registro, né, de mais ou menos 1.600 anos de decorrência de história para ser escrito, porque isso aqui demorou 1.600 anos para ser produzido. Não é uma coisa qualquer, não é um livro qualquer. Com todo respeito aos outros escritos das outras religiões, e eu quero aqui destacar o islamismo, por exemplo, que foi escrito, o Alcorão foi escrito por uma pessoa, Muhammad, nós conhecemos como Maomé, uma pessoa, que de repente dá um estalo no cara, e ele senta e redige o Alcorão inteiro. Uma pessoa, em uma geração. Isso aqui levou 1.600 anos para ser escrito. E engraçado que se você olhar, você não vai enxergar, não vai visualizar aqui algo que vai contrapor a ideia do início ao fim. Muito pelo contrário, você vai, se você quiser, você vai encontrar uma sequência lógica na estrutura bíblica. Pessoas que foram escrevendo e que talvez nem imaginavam o porquê estavam escrevendo e o que estavam escrevendo, mas depois da obra pronta, nós conseguimos enxergar uma coesão das ideias, dos fatos, das palavras, da história e do plano de Deus para a vida do ser humano. Desde o início, quando ele disse, haja luz, até o fim, né, do Evangelho, quando Jesus Cristo disse, está consumado, e até o fim da Bíblia, quando João, na ilha de Patmos, escreve também, através das suas visões, falando acerca de para onde Deus vai nos levar, e descrevendo a sua maneira, a glória daquele lugar que Jesus nos providenciou, que Deus nos providenciou. A palavra de Deus, irmãos, ela gera vida, ela cria fé, produz mudanças. A palavra de Deus, ela afugenta o diabo. A palavra de Deus realiza milagres na nossa vida. A palavra de Deus cura as feridas. Ela edifica o caráter das pessoas. A palavra de Deus transforma as circunstâncias da nossa vida. Ela transmite alegria para a gente. Quem de nós, talvez num dia de abatimento, de tristeza, e não sabia o que fazer, e de repente vai para a palavra e ouve de Deus algo tão abençoador, que
um bálsamo de alegria cai sobre a vida dessa pessoa. A palavra de Deus supera as adversidades da vida, ela derrota a tentação, ela infunde esperança na vida de cada um de nós. A palavra de Deus, ela libera poder, ela limpa as nossas mentes, ela cria as coisas, como eu já disse, e ela nos garante um futuro eterno. Se você olhar para o esboço e para o escopo geral da palavra, você vai encontrar todas essas argumentações que eu acabei de colocar aqui. Irmão, você precisa mesmo, só um pouquinho. Você precisa se alimentar da palavra para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Nós estamos trabalhando aqui, que nós precisamos resgatar a imagem que Deus nos deu no Jardim do Éden, imagem esta que ficou mais clara e mais nítida na presença e na figura de Cristo, no estilo de vida de Cristo, né? Na vida dele aqui, nós precisamos resgatar essa imagem, e se nós queremos resgatar essa imagem, você precisa se alimentar da palavra de Deus, para você cumprir esse propósito de ser realmente semelhante ao seu Deus. Quem não se alimenta da palavra vai ter muita dificuldade. Nós vivemos tempos hoje, irmãos, onde a maioria dos cristãos, eles são anorexos, espiritualmente falando. Anorexos. Você sabe o que é anorexia, não sabe? Pessoas que não querem comer. Pessoas que se olham no espelho e falam, não posso comer, eu tenho que emagrecer, eu não quero comer. Para nós não existe, parece que não existe essa ideia de que eu não quero, não existe isso, mas é fato de que nós não nos alimentamos, espiritualmente falando. É fato que não está no nosso cardápio, né, diário, a palavra de Deus, não está no nosso cardápio. Todas as coisas estão no nosso cardápio. O nosso trabalho está no nosso cardápio, o nosso lazer está no nosso cardápio, as nossas coisas diárias que nós precisamos fazer, tudo que nós temos para fazer está no nosso cardápio, mas a palavra de Deus não está no nosso cardápio. A nossa alimentação, organicamente falando, está no nosso cardápio ininterruptamente, mas nós ainda não percebemos o quanto a palavra de Deus nos fortalece e nos fortifica. João capítulo 8, no versículo 31 e 32 diz o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que verdade é essa? A verdade da palavra. Muito se usa essa frase aí, até nos meios jurídicos. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas esta verdade, cuja qual Jesus está chamando a atenção aqui, e os espectadores originais dele eram os judeus que haviam crido nele, ele disse: vocês vão conhecer a verdade. Até agora vocês não sabem da verdade, vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade vai libertar vocês. Mas para isso acontecer, tem algo em cima do texto que diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Se permanecerem, aí vocês vão conhecer. Se você não permanecer firme, você não vai conhecer. Eu fico pensando às vezes em algumas pessoas. Eu fico pensando naquelas que estão tendo um resultado positivo com tudo isso que nós estamos passando para os irmãos aqui. Se você é uma pessoa assídua aqui na quarta-feira, ou se é assídua no seu PGM, você está sendo impactado com tudo isso que está vindo de Deus para nós. Está caindo um balde de bênção assim na vida da gente, espiritualmente falando, em termos de revelação da palavra de Deus para nós. Se você é assíduo aqui ou no PGM, eu quero crer que você concorda comigo. Mas eu fico pensando, irmãos, naqueles irmãos que não são nem assíduos aqui na quarta-feira e muito menos nos PGMs. E eu fico pensando como que é uma coisa interessante, porque Deus continua derramando. Deus continua derramando.
e pega quem quer. De vez em quando, eu moro do lado do rio Baguaçu, bem do ladinho mesmo. Eu abro a janela do meu quarto, e eu não sei se você tem essa mesma coisa no coração, mas quando eu vejo um rio, eu fico pensando assim, Deus existe mesmo. Porque essas águas, elas nunca param de correr. Quem faz essas águas correrem? Seria só um processo natural mesmo. Mas com tanta dificuldade climática por aí, essas águas nunca param de correr. Eu já vi aquele rio um pouquinho mais caudaloso, um pouquinho mais lento, mais calminho, mas o rio está ali, a água não para de correr. Já são 2 anos que eu moro aqui e eu continuo olhando aquele rio de vez em quando, e eu fico falando, Deus é o dono do universo, porque é Ele que faz esse negócio acontecer, esse giro. A água sobe, a água desce, rio vai para o mar, volta para as nascentes vêm, jogam água para cima de novo, o rio continua correndo. É muita beleza, irmão, para dizer que isso é uma obra pura e simplesmente do acaso da natureza. Eu estou falando isso para você por quê? Porque Deus faz isso na vida da gente, ininterruptamente. Ele derrama da palavra dele. Alguns chegam de balde, chega de balde e pega toda aquela água que Deus está derramando dos céus, que é a palavra. Hoje você vai embora daqui, mais uma vez, falando assim, como foi bom, como Deus mexeu comigo, como Deus abalou minhas estruturas, como Deus falou comigo hoje. E talvez alguns não vão estar aqui, mas amanhã, ou quem sabe sexta-feira, vão ser impactados com esta mesma palavra, lá no PGM. Mas irmãos, tantos outros vão deixar passar isso em branco? Da nossa igreja. Quantas pessoas, eles não estão sendo impactadas, não estão sendo impactados com tudo isso que Deus está mexendo e abalando a sua estrutura espiritual. Eles não têm nem noção disso. Por isso que Jesus disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Nós não podemos, irmãos, não podemos ser anorexos, espiritualmente falando. Eu tenho pena das pessoas que estão perdendo a oportunidade de crescerem na fé, porque não vêm à igreja, não vêm ao culto de oração, não vão nos PGMs, e isso não vai mudar a vida deles. Toda essa boa palavra que Deus está nos dando não vai fazer efeito nenhum na vida deles, não porque a palavra não tenha poder, não porque ela não seja abençoadora, mas porque eles estão jogando fora essa oportunidade. Como? Eu quero pensar com você hoje, como permanecer na palavra de Deus, já que a proposta de João 8, 31 e 32 diz, se vocês permanecerem, como? Vamos pensar um pouquinho, rapidinho, em como permanecer na palavra de Deus. Em primeiro lugar, aceitando a sua autoridade, aceitando a autoridade da palavra de Deus. A Bíblia, ela tem um critério definido para a vida. Se você olhar, você vai ver que a Bíblia não é um livro do não. A Bíblia não é um livro do não. A Bíblia é um livro do sim. A Bíblia é o livro que te liberta. A Bíblia é o livro que dá para você um padrão moral de conduta que vai fazer de você uma pessoa melhor, mais feliz, uma pessoa mais sadia. Se você for uma pessoa que usa realmente, aceita a autoridade bíblica na sua vida e começa a viver, você vai ter saúde física, você vai ter saúde emocional, você vai ter saúde espiritual, porque tudo está aqui, tudo passa por essa palavra. A Bíblia, ela é um critério definido para a nossa vida, e ela nos dá um caminho de vida ela mesmo se autodenomina dessa forma, e outros já falaram isso,
porque a Bíblia, ela praticamente ela é uma bússola. Ela é uma bússola que direciona a gente para o lugar correto. Ela tem conselhos, vários conselhos aqui, né, que vão nos dar decisões sábias. Está escrito. O grande problema é que, primeiro, nós não conhecemos. Não conhecemos porque não lemos. Não conhecemos porque ela está meio de lado na nossa vida. Porque não conhecemos, quando nós entramos em algumas determinadas situações da vida, nós não conhecemos aquilo que a Bíblia fala a respeito daquilo, nós tomamos nossas próprias decisões. E às vezes nós temos dificuldades. E pior, algumas pessoas conhecem o que está escrito na palavra, mas quando são colocadas numa bifurcação, que precisa ser tomada uma decisão, elas sabem o que a Bíblia diz a respeito daquilo, mas alguma coisa os força a tomar uma decisão contrária, e aí sofrem também, porque não acreditam de fato na palavra. Eles sabem, conhecem a palavra, mas não acreditam de fato na palavra, porque se acreditassem, tomariam outro rumo na hora da bifurcação. Quantas vezes nós não somos colocados numa bifurcação na vida, e nós sabemos o que a Bíblia diz a respeito daquilo, mas a nossa carne, ela nos empurra para o outro lado, e lá na frente, a gente vai falar, eu devia ter feito diferente, eu devia ter feito aquilo que a Bíblia me diz. A Bíblia é um parâmetro para avaliar as coisas da nossa vida. Eu preciso aceitar a autoridade da Bíblia na minha vida. Você precisa aceitar a autoridade dela. Ou ela tem autoridade sobre você e você vive uma vida diferente, e você vive uma vida liberta, porque você vai conhecer essa verdade, e essa verdade vai libertar você, ou você vai ser guiado por outra forma, ou de alguma outra forma. E olhando para isso, eu coloco aqui para você a ideia de que os nossos problemas, eles acontecem porque nós baseamos as nossas escolhas em critérios duvidosos. Quando você não tem a Bíblia como autoridade final na sua vida, você tem critérios. Existem alguns critérios aí, eles estão velados, mas eles estão dentro de você, e esses critérios farão com que você tome decisões na sua vida. Eu quero mostrar para você alguns critérios aqui. O primeiro critério que trabalha na nossa vida para nós tomarmos decisões, e às vezes as nossas escolhas são escolhas erradas, porque nós não temos a Bíblia como autoridade infalível na nossa vida, e nós vamos para a cultura. Por exemplo, todo mundo tem uma cultura, e cultura, ela pode ser traduzida mais ou menos assim, todo mundo aqui faz isso. Então isso é uma cultura, isso é o estilo de vida nosso. No Brasil, por exemplo, nós temos uma cultura, em outro país vai existir outra cultura. Quando você não tem a Bíblia como autoridade na sua vida, como bússola na sua vida, como critério de definição do que você vai ser e o que você vai fazer, você vai ser influenciado pela cultura, mesmo que você não queira. E o que vai acontecer com você? A cultura vai ditar, faça assim. Vou colocar alguma coisa aqui, um exemplo aleatório. A cultura no Brasil hoje olha, antigamente, hoje está mais ou menos assim, antigamente era assim, mas hoje não é mais. Você já não escutou isso um monte de vezes? Vamos pegar uma situação hipotética. Há 40 anos atrás, os casais, alguns só iriam trocar um beijo, talvez no noivado. Há 40, 50 anos atrás. Hoje, aí a cultura foi ditando as regras. Não. Depois, no namoro, não tem problema não, você já pode beijar. Aí depois, passou mais um pouquinho de tempo, a cultura foi dizendo assim, não, olha,
Pode beijar antes de namorar. Não tem problema. Aí depois a cultura foi dizendo assim, não, pode muito mais do que beijar antes de namorar. E aí a cultura vai indo, e a cultura chegou num ponto agora, aonde as pessoas, que até um tempo atrás tinha o ficar, e o ficar era simplesmente ficar ali, ó. No começo era trocar um beijinho aqui, um beijinho ali, um beijinho lá. Agora o ficar hoje é ir para a cama. É ir para a cama. Quem ditou essa regra? A cultura. Todo mundo faz. Quando você não tem a Bíblia como autoridade na sua vida, você vai fazer o que a cultura dita, porque todo mundo faz. Nossas escolhas acabam sendo erradas, porque os critérios que nós usamos são critérios duvidosos, porque a cultura, quem disse que a cultura é a dona da verdade? Aonde está escrito isso? Porque se fosse assim, existiriam várias verdades, porque existem várias culturas. Em cada cultura uma coisa é normal, coisas que em uma cultura é totalmente normal, na outra é abominável. Certo? Então a cultura não pode ser a verdade. Mas quando você não tem um critério definido, você é influenciado pela cultura. Outra coisa que você é influenciado, pela tradição. Tradição eu posso traduzir pela seguinte frase: sempre fizeram assim. Isso é tradição. Então quem não tem a palavra como regra de fé, tem a sua tradição, a sua. Sempre foi feito assim, então eu vou fazer assim. Você deve se lembrar dessa ilustração da pessoa que fazia o peixe, né, da mulher que fazia o peixe e cortava um palmo do rabo para frente, assim, ela cortava um palmo e jogava toda aquela parte, jogava o rabo e mais um tanto assim, ó, do peixe, ela jogava fora e fazia o assado. Um dia alguém chegou na casa dela, viu ela preparando o peixe, viu que ela cortou o peixe quase na metade. E aí ela olhou e falou assim: mas escuta, por que você corta o peixe aí? Eu só corto ali a pontinha do rabinho só mesmo. Por que você corta aí no meio? Não, eu corto assim porque a minha mãe cortava assim. Aí ela falou: não, mas não pode. Você já perguntou para sua mãe por que ela cortava assim? Não. Vamos perguntar para sua mãe. Foram até a mãe. Escuta, por que você corta o peixe e ensinou sua filha a cortar o peixe aqui e não ali no finalzinho do rabo? Eu faço assim porque a minha mãe fazia assim e ela me ensinou a fazer assim. E cadê a avó? Vamos atrás da avó. Vamos perguntar por que ela fazia isso. E a avózinha lá, né, 90 anos, capenguinha: vó, por que você corta o peixe aqui? E você ensinou a mãe a cortar o peixe aqui, e a mãe me ensinou a cortar o peixe aqui. Ela está perguntando, e eu não sei responder. E a avózinha falou assim: é que é o seguinte, minha filha, quando eu ia fazer o peixe lá na nossa casa, a forma era desse tamanhinho. E aí eu tinha que cortar o peixe aqui para caber certinho na forma. Aí eu jogava o resto fora, porque naquela época tinha tanto peixe. Aí as pessoas vão fazendo sem ter uma razão coerente, mas estão fazendo porque alguém disse que tinha que fazer, e vão fazendo, vão perpetuando. Isso se chama tradição. Quando você não tem a palavra como regra absoluta na sua vida, alguma coisa que passaram para você, e talvez até incoerente, você está usando como critério de escolha, e é um critério que pode ser duvidoso. Aí vem a razão, que muitos vão dizer assim: não, mas a razão, ela é a máxima. É claro que eu tenho que usar a razão. Eu não estou dizendo para você que não tem que usar. Você tem que usar a razão sim. Mas quando se trata de fé, quando se trata de palavra de Deus, tem coisas que diante da razão vai ser ilógico. Por exemplo, fé, não existe razão para a fé. Não existe razão para a fé. Então, não dá para você pensar que a razão vai te dar aquilo que Jesus disse. Vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Se vocês permanecerem firmes no quê? Na minha palavra. E a palavra que ele disse, ela está cheia de coisas que não tem razão, porque são na base da fé. Então a razão também não é um critério
um critério que você possa se lançar ou fazer uso dele e de verdade mesmo você conseguir alcançar aquilo que Deus tem para você. E a outra coisa é que também mexe com a gente e que é um critério duvidoso para nós tomarmos as nossas decisões, são as nossas emoções. Por quê? Porque na emoção você vai dizer: olha, naquele momento ali, naquela tomada de decisão, eu senti que eu devia fazer isso e eu fiz. Quem não tem a Bíblia como regra de fé e autoridade na sua vida, vai se dirigir, vai basear suas escolhas ou na cultura, ou na tradição, ou na razão, ou nas emoções. Ou talvez até vai fazer um mistão de todas essas quatro e vai tomar suas decisões. Vai tomar suas decisões. O intelectual vai tomar suas decisões na base da razão. O emocional vai tomar suas razões, vai tomar suas decisões na base da emoção. Aquele que é muito tradicionalista na tradição, aquele que é um cara da cultura, ele vai tomar baseado na cultura. E nós? Jesus disse que nós deveríamos nos pautar na palavra que saiu da boca dele. Que se nós fizéssemos aquilo, se permanecêssemos naquela palavra que saiu da boca dele, nós encontraríamos a verdade e a verdade nos libertaria. O problema dessas quatro coisas aí é que, na verdade, todos esses critérios aí foram corrompidos com a entrada do pecado no mundo. Todos. A cultura, a tradição, a razão, até mesmo as nossas emoções são corrompidos por causa do pecado. Elas não são infalíveis, irmãos. O Billy Graham, conta-se que o Billy Graham, um dos maiores evangelistas que o povo batista já viu e que os evangélicos do mundo já viram nessa nossa geração, dizem que no começo do ministério dele, ele deu uma titubeada. Assim como eu também, de vez em quando, tenho as minhas titubeadas. E ele teve a sua titubeada no seguinte sentido: ele começou a olhar para a palavra e ele começou: será mesmo que esse livro é preciso ao extremo? Será mesmo que esse livro, a palavra de Deus, é a autoridade mesmo? Porque todos nós temos isso, um dia ou outro, nós temos isso. Será que eu estou investindo a minha vida nesta verdade? Será que eu estou no caminho certo? O Billy Graham teve essa situação na vida dele. Mas um dia, irmão, ele orou e simplesmente disse para Deus que ele confiaria totalmente nessa palavra. E viveu a sua vida. Agora que ele está no final da vida dele, fica fácil nós olharmos para a vida da pessoa quando ela já viveu a vida toda. E agora que ele está no final da vida, você consegue olhar para aquele homem e ver quem ele foi. Aí você pode chegar à conclusão: valeu a pena viver do jeito que ele viveu? Valeu ou não valeu? Valeu. Se você conhece a biografia do Billy Graham, você vai concordar comigo: valeu. Um homem que um dia, como você, também titubeou na questão: será que a Bíblia é mesmo autoridade? Será que a Bíblia é precisa totalmente? Ele também teve isso. Mas ele resolveu colocar a palavra como autoridade na vida dele, viver a palavra, e viveu uma vida de dar gosto, irmão. Porque chegou a ser, e talvez ainda é, conselheiro de presidentes nos Estados Unidos. E uma pessoa altamente respeitada em qualquer lugar do mundo hoje. Você não encontra uma pessoa no mundo que tenha a audácia de falar mal de um cara desse. Eu não conheço uma pessoa sequer, uma só, que chegasse para mim e dissesse: Billy Graham, esse cara não vale muita coisa. Eu não conheço uma, em nenhum lugar do mundo. Valeu para ele, deve valer para mim e para você. A gente tem que definir a Bíblia, irmão, como critério definitivo para as nossas vidas. Você precisa fazer uma oração e dizer: Senhor, eu quero fazer desse livro de verdade mesmo. Eu estou falando de verdade mesmo,
Porque tem muitos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tem muitos que dizem que isso aqui é autoridade na vida deles. Dizem, porque na verdade não é. Eles estão na igreja, eles ouvem a palavra, eles sabem o que a palavra diz, mas isso não é autoridade. Isso é um ensinamento. Porque na hora de tomar as decisões, as pessoas não se pautam por aqui, elas se pautam pela cultura, pela tradição, pela razão e pela emoção. Os crentes, eu não estou falando dos ateus lá fora não, eu estou falando de nós aqui, ó. Nós tomamos decisões que não são pautadas na palavra. Nós até sabemos o que está escrito, mas nós não vivemos. A gente precisa jogar de lado esses critérios duvidosos e a gente tem que olhar para a palavra e fazer o que está escrito. Porque quando nós fizermos assim, nós vamos enxergar a beleza de Deus na nossa vida. Vamos caminhar. Segundo ponto, como permanecer na palavra de Deus? Assimilando a sua verdade. A gente precisa preencher a nossa mente com a palavra de Deus. Tem 5 formas de você preencher a sua mente, para você assimilar a palavra de Deus mesmo. 5 formas na palavra. Primeiro, você precisa receber a palavra. Você já recebeu. Você que está aqui, você já recebeu, né? Tem que ter uma postura aberta para você receber. Aí, isso não tem a ver com você, porque você já recebeu. Tem a ver com as pessoas que estão lá fora, que ainda olham para a Bíblia como um livro qualquer, do tipo, não, papel aceita tudo. Isso não quer dizer que é verdade absoluta. Para você, isso já aconteceu. Você já recebeu a palavra, pelo menos de uma forma aberta. Você já disse para as pessoas, a Bíblia para mim é a palavra de Deus. Você já teve uma postura aberta, receptiva para essa palavra. A segunda coisa, a segunda forma de você preencher, né, assimilar essa verdade na sua vida, é ler a palavra. E aí a gente já começa a escorregar, né? Aí a gente já começa a escorregar, porque a grande maioria dos cristãos hoje não leem a Bíblia. Eles têm a Bíblia, mas eles não leem a Bíblia. Muitos afirmam que acreditam na Bíblia de capa a capa, mas nunca leram a Bíblia de capa a capa. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é a regra de conduta e fé dela, mas é mentira, porque na verdade, quando são colocadas em algumas bifurcações da vida, elas não fazem o que está escrito na palavra. Elas fazem outra coisa, que não aquilo que está escrito. A outra coisa, além de receber a palavra, além de ler essa palavra, pesquisar a palavra, né? Exercitar a leitura, fazer perguntas, anotações sobre os textos aí. Isso é uma maneira da coisa ficar assimilada, gravada na tua alma. Se você, eu tenho uma maneira de estudar. Se eu não pegar e não escrever as coisas, eu pego muito menos. Eu preciso sentar e escrever, porque daí eu assimilo melhor. Se eu só ler o negócio, para mim não faz muito efeito. Eu sou o tipo de pessoa que preciso parar para pesquisar mesmo e ficar ali ruminando em cima do negócio, escrevendo, fazendo anotação aqui, fazendo anotação ali. Aí eu vou começar a crescer. Eu quero dizer para você, se você quer assimilar a palavra de Deus, você precisa receber, você precisa ler, você precisa pesquisar e você precisa relembrar. Eu sempre disse que eu nunca fui, e talvez nunca serei, uma mente brilhante. E eu tenho uma inveja desgraçada dos pastores que citam a palavra de uma forma poética até. Teve um dia na minha vida que eu me senti desse tamanho, quando eu fui em um congresso, que o pastor Hernandes Dias Lopes foi um orador oficial, ou um orador naquele dia, e ele fez igual eu aqui, saiu do púlpito, falou para os irmãos, abram as Bíblias aí, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 até o 23, 25. E aí ele ficou esperando o pessoal, e aí ele começou. E ele foi falando, e eu vi que
Eu vi, ele está citando, E aí 1 versículo, 2 versículos, 3 versículos, eu já queria jogar uma pedra nele. 4, 5, 8, 10, 15, 20. E ele citou o texto sem errar uma vírgula, irmão. Sem errar uma vírgula. E aí eu me senti o pior dos pastores do mundo. Mas eu sei, eu já tenho, eu estou de bem com a vida, eu sou tranquilo. Eu sei que Deus deu a algumas pessoas uma capacidade maior do que a outras. Eu sou bem resolvido nisso. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Se eu quiser decorar 25 versículos da Bíblia, eu decoro. Se eu quiser. Se você quiser decorar 30 versículos da Bíblia, você decora. Eu não sei se é verdade, porque eu não vivo no meio muçulmano, mas dizem que uma criança, antes de chegar na juventude, que é trabalhada pelo Islã, que ela recita o Alcorão inteiro. Dizem, eu não sei, mas algumas pessoas dizem que isso acontece, porque elas são ensinadas, elas são alfabetizadas na base do Alcorão, e elas vão trabalhando dos 4, 5 anos de idade, 10, quando dá 10, 12, 13 anos de ensino, algumas delas são capazes de fazer isso. E eu vou dizer para você, você é capaz, eu sou capaz, você também é capaz de relembrar a palavra, de citar a palavra. Se você quiser, você é capaz de fazer isso. E a última coisa aqui, a última forma, é refletir sobre a Bíblia, meditar em cima do texto, dar uma olhada com calma, analisar aquilo. Alguém disse que meditação é o contrário de preocupação. Contrário, porque a preocupação você fica ali ruminando um problema, né? E a meditação não, você fica ruminando uma palavra de Deus, um consolo, um conforto do Senhor. Então, para você assimilar a verdade, irmão, você precisa fazer transformar essas 5 formas em realidade na sua vida. E por último, então, vamos ver, vamos recapitular aí, como que eu permaneço firme, né, na palavra de Deus, aceitando a autoridade dela, assimilando sua verdade, e por último agora, aplicando os seus princípios. Tudo até aqui, tudo que eu falei até aqui, vai ser inútil, se você não aplicar. Você pode saber acerca da palavra, colocar ela, dizer que ela é autoridade na sua vida. Você pode dizer que você está assimilando, ou seja, colocando na cabeça a palavra, mas se você não aplicar a palavra, tudo que a gente falou até agora é inútil e não vai fazer de você melhor do que ninguém. Porque eu também conheço, por exemplo, o Jô Soares, ele vai dar um show de Bíblia na maioria dos cristãos, porque ele conhece a palavra. Se você conversar sobre Bíblia com o Jô Soares, ele vai saber. Por quê? Porque ele assimilou o que está escrito. Mas isso não quer dizer que ele aplica na vida dele. Mas ele sabe o que está escrito. Porque ele é um intelectual. E ele lê de tudo, e certamente já leu a Bíblia. E certamente se alguém comentar acerca disso ou daquilo, ele vai saber do que se trata. Porque ele já leu. Isso não torna ele uma pessoa especial, irmão. Não torna. O que torna a pessoa especial diante do altar de Deus e diante de Cristo é você aceitar a autoridade da Bíblia, assimilar a verdade dela e viver aquela verdade, ou seja, aplicar os princípios que ela te oferece. Satanás, ele não vê problema nenhum em você ir ao culto, fazer estudo bíblico, ir à igreja, ser rato de igreja. Satanás não vê problema nenhum nisso, desde que você não aplique a verdade. Se você não aplicar a verdade, você pode ser assíduo aqui. Você pode saber a Bíblia de cor, e vai me dar uma inveja tremenda. Você pode saber, mas se você não aplica a palavra,
você é oco por dentro. Você é apenas um papagaio. O que é um papagaio? É aquele que repete algo que alguém ensinou ele, mas ele não sabe o que é aquilo. Ele na verdade ele não sabe o que está falando, não sabe o que está dizendo. Aquilo não serve de nada para a vida dele. E tem muitos crentes hoje que podem ser comparados a papagaios, que conhecem, citam a palavra, mas não aplicam a palavra e a verdade na vida. Conheci pessoas no decorrer da minha jornada cristã que sabiam muito de Bíblia, muito da letra, mas nada de viver a palavra do Senhor na vida dela. Então, desde que você não aprenda e não mude com a palavra, Satanás não está nem aí se você é frequentador de grupo de estudo bíblico, se você lê a Bíblia todo dia. Satanás não está nem aí, porque ele está pensando assim: não, deixa ele se encher de informação. Se ele não muda, para mim isso não faz diferença nenhuma no mundo espiritual. 2 textos e a gente está terminando. Primeiro, Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A Bíblia só elogia, Cristo só elogia aquele que pratica a palavra. Outro texto: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. 2 textos que você já conhece, né? Eu sei que você já se lembra deles. Por que a gente não pratica então, irmão? Primeiro, porque nós vivemos uma vida apressada. Nós temos pressa. E quando nós temos pressa, irmãos, nós não temos tempo. Não temos tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, para assimilar essa palavra. Como ela vai transformar a nossa vida se nós não temos tempo para colocá-la na nossa mente, no nosso coração e transformar a nossa existência? Nós não temos tempo. Então isso acaba não fazendo diferença na nossa vida. Por que nós não praticamos também? Porque nós esquecemos o que nós aprendemos. Se você perguntar para mim o que eu preguei há 15 dias atrás, talvez eu não vou saber dizer para você, de tanto tema que tem na cabeça. E se eu perguntar para você o que eu peguei há 15 dias atrás, talvez você também não seja capaz de responder. Porque nós esquecemos. Aliás, tem uma pesquisa americana que diz que o que você fala hoje para a pessoa, daqui a 48 horas, ela não vai se lembrar mais. Daqui a 48 horas. Nós nos esquecemos. É por isso que nós não praticamos. E também porque é difícil, é doloroso. Mudar a vida da gente é difícil, por mais que nós saibamos a verdade. Lembra daquela situação? O indivíduo sabe da Bíblia, mas na hora que é colocado numa bifurcação, ele sabe que a Bíblia diz: olha, é melhor você ir por aqui. Mas cultura, tradição, emoção, razão e lógica vai falar: mas eu sei que a Bíblia diz que eu tenho que ir para cá, mas vou para lá. E aí, lá na frente, vai levar o tombo. Mas daí é tarde, já levou o tombo, já ralou. Pode até voltar para refazer o caminho, mas já está ralado, já levou o tombo, já está doendo, já está sangrando. Aí vai fazer o quê? Fazer o caminho de volta do filho pródigo, para ver aonde errou e refazer a vida. Porque lá na frente, fora da vontade de Deus, a gente só tem coisa difícil na vida da gente. O que Deus já falou para você fazer por meio da palavra dele, irmão, que você ainda nem começou? O quê? O que a palavra já falou com você? Você já tem ciência absoluta, você já está convencido, mas você ainda não fez. É só para relembrar e aproveitar esse tema e dizer para você essa palavra. A Bíblia, ela não foi nos dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento. Ela foi feita para mudar a nossa vida. Ela tem esse poder.
Se você não experimentou ainda, eu digo para você, corra para ela e melhore a sua vida. Não se esqueça que o texto que Jesus disse lá, que a gente já leu agora há pouquinho, ele diz assim, ó, felizes vocês vão ser se vocês as praticarem. É como se alguém dissesse para você, eis aqui o segredo da felicidade. Quem falou isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse que você diz que é o Senhor e Salvador da sua vida. Ele disse, olha, quer ser feliz? Quer? Pratique isso. Tem coisas que é meio ilógico. Tem coisas que é meio irracional. Tem coisas que o nosso emocional vai dizer, não dá. Tem coisas, 1 milhão de coisas, que a gente vai falar assim, é difícil. Mas não se esqueça que Jesus disse assim, felizes serão vocês quando vocês viverem o que está escrito aqui. Não é quando vocês descobrirem o que está escrito aqui. Não, é quando vocês viverem. É muito difícil para nós, como cristãos, que já aceitamos a autoridade da palavra na nossa vida, não vivemos essa palavra. É como se nós estivéssemos enganando-nos a nós mesmos. É como se nós disséssemos, isso aqui é verdade sim, isso aqui é a melhor coisa do mundo, é isso aqui que vai mudar a minha vida, é isso aqui que vai me fazer feliz. Mas primeiro, a gente despreza, joga num canto. Segundo, a gente só lê e às vezes não nos permitimos ser transformados. Felizes serão vocês quando vocês praticarem. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça de nós conseguirmos praticar a palavra de Deus na nossa vida, porque eu tenho certeza que vai ser o melhor. Antes de encerrar, só para frisar mais uma vez.